Bom, isso aqui é análise da ordem de grandeza das equações da camada limite. Nos deram muitas informações. Mas já comentamos 2 ou 3 vezes. Como é que eu faço para melhorar a qualidade da solução? Eu posso fazer uma solução aproximada. E é isso que nós vamos fazer agora. Análise integral aproximada da camada limite. Então, nós estamos, digamos assim, incrementando a qualidade da solução, fazendo uma solução aproximada, análise integral aproximada, né? Ou solução integral aproximada da camada limite. Vamos lá. Quais são as equações da camada limite, né? Vamos relembrá-las aqui, né? As equações da camada limite são, né? du dx mais dv dy igual a 0. Delta sobre delta x, agora eu tirei o ρ aqui, mas está colocado na forma, aqui dentro não está exatamente o fluxo quando está em movimento, né? Porque o ρ foi para o outro lado, mas está dentro do sinal derivado u vezes u. Né? Mais delta sobre delta y, dv vezes u, que é igual a menos 1 sobre ρ, a gente dividiu aqui, né? dp infinito sobre dx, aqui porque vai depender do escoamento externo, já vimos isso, mais ni delta 2u delta y2. Essa é a equação, claro, de Navier-Stokes em x, na camada limite, a gente está só resolvendo essa. A Navier-Stokes em y a gente até descartou, né? Não precisou. E temos a energia, que é delta sobre delta x, du vezes t, mais delta sobre delta y, dv vezes t, que é igual a alfa d2t dy2. Qual é o que tem por trás de uma solução integral aproximada da camada limite? Quer dizer, qual é o procedimento, ou qual é a razão, ou qual é a filosofia do processo, né, de resolver uma camada limite? Essa camada limite aqui pode ser delta ou delta t. E nós queremos achar o perfil de velocidade e de temperatura. Né? E o que se faz numa análise integral, né? Uma solução integral aproximada da camada limite? Você propõe a solução do perfil na direção y. Em função dessa similaridade dos perfis, esses perfis são todos similares. Todos similares. Apenas aqui o delta é um, ali o delta é outro, lá o delta é outro. Mas dá para normalizar isso em relação ao delta, porque esses perfis são todos similares, todos parecidos. Vejam que ele só depende da espessura da camada limite. Então, o que a análise integral aproximada faz? Ela propõe um tipo de perfil, diz que você já sabe qual é o perfil em y, integra isso e deixa como incógnita a espessura da camada limite. Fica como incógnita a espessura da camada limite, porque você vai escrever um perfil em função de delta. Você vai dizer o seguinte, que nessa posição o u, para esse delta, u vai ser função desse delta. Para esse delta, u é o infinito. Nessa posição,
É a mesma coisa. O U em função desse delta, que o delta lá, é U infinito também. Quer dizer, é tipo uma normalização em função da espessura da camada limite. Então você propõe o perfil. Se diz que isso aqui ou é uma senoide, ou é uma cúbica, ou é linear. Você podia dizer isso, que o perfil na camada limite é linear. O resultado vai ser ruim, porque sabemos que isso não é linear, né? Sabemos que isso é assintótico lá. Se eu disser que é linear dentro de delta, se eu chegar aqui e fizer isso, ó, dizer o seguinte: meu perfil é esse, o infinito, isso é um linear. Se eu propor esse perfil, eu vou ter um erro grande em relação à solução exata do problema, porque está muito longe desse perfil ser o perfil correto, o exato, né? Que a gente obtém fazendo a solução exata da camada limite, que é um outro passo depois desse. Incrementar mais ainda a solução é fazer o quê? É fazer a solução exata. E se você propor aqui um linear, vai estar muito longe da solução exata. Então, quanto mais perto da solução você colocar o perfil, melhor é o resultado da espessura da camada limite. Então, a gente admite que se conhece a variação de U com Y. Só que vai ser um Y ali normalizado pelo delta. E aí você vai ter os perfis sendo reproduzidos em cada posição X. Basta você então ter essa coordenada normalizada, a incógnita do problema passa a ser o delta. Se você propôs alguma coisa que é função de delta e depois você fornece o delta, você tira o perfil, né? Você tira os parâmetros todos que você quer, né? Porque o perfil você já sabe, você está propondo que ele é assim, né? Você vai saber as velocidades todas, em todas as posições. Esse é automático, né? A velocidade é linear. Mas eu posso propor um perfil assim. Um perfil assim. Aqui está a camada limite, aqui está a espessura, aqui está a delta. Na hora que eu acho esse delta da equação, que nós vamos ver já, depois eu substituo no perfil que eu propus e posso tirando, então, dando valores de y e tirando os valores de u ao longo de y. Então, qual é a filosofia de fazer a solução? É integrar na direção y um perfil que você propõe. Você diz, a solução em y é essa. Só que você vai dar uma solução que ela vai ser função de delta, mas o delta você não sabe, certo? O delta você não sabe, a espessura da camada limite é o que você quer determinar. Mas você pode fazer um perfil função de uma variável que seja y sobre delta, por exemplo. E daí você vai vai propor isso, integrar isso ao longo de y e determinar o delta. Então o que tem que fazer? Na solução integral aproximada da camada limite, tem que integrar essas equações num domínio, num certo volumezinho aqui, né? Eu vou colocar aqui, depois eu vou fazer o balanço também, mas está aqui, né? E nós vamos integrar daqui até uma posição fora da camada limite, essa altura aqui vamos chamar de y grande, e nós vamos fazer a integração de 0 até y grande. De quem? Dessas equações. Que na hora que eu integrar e propor ali dentro um perfil, a incógnita vai ficar o delta. Vamos lá. Vamos pegar essa aqui primeiro, ó. Pegar essa equação primeiro. Isso vai ficar, vejam só, eu vou integrar, então eu vou escrever aqui, né? Integrar as equações de conservação
de 0 a y, e vou dizer aqui, e propor um perfil que satisfaça, claro, né? Se não satisfazer, que satisfaça as condições de contorno. Quais são as condições de contorno? Em y igual a 0, o u tem que ser 0. Em y igual a delta, que eu não conheço, o u tem que ser o infinito. Pronto. Essas são as condições de contorno. Então você vai propor um perfil que satisfaça isso. Tá? Mas o passo primeiro, integrar essas equações. Então vamos integrar essas equações. É um método muito simples, é bastante simples. De novo, né? Naquela observação que eu tenho feito sempre, nós não estamos aqui ensinando o método para vocês porque a gente quer descobrir as coisas da camada limite. Isso tudo é conhecido. Estamos aqui mostrando a filosofia do método integral aproximado, porque ele se aplica para N outros problemas. Basta que você tenha uma física, que os perfis sejam semelhantes e você possa propor um perfil que fique em função só de um parâmetro. Claro que se eu tenho um perfil, uma física, que uma hora eu tenho um perfil de velocidade assim, daqui a pouco o perfil fica assim. Aqui não tem como eu querer propor um perfil, mesmo que satisfaça a condição de contorno aqui e lá, um tipo de perfil que vai satisfazer isso, não dá. Quer dizer, quando você tem uma física que os perfis são todos parecidos e dá para você, digamos, escalar ele em relação a uma dimensão, que no caso é o delta, espessura, você pode aplicar os métodos integrais aproximados, né? Então vamos integrar essa equação. E aí eu vou escrevendo aqui, a gente vai comentando. A integração desde 0 até y grande vai ficar um d sobre dx, porque eu vou integrar em y, acabou-se a derivada parcial de y das coisas, porque agora eu vou integrar em y. De integral de 0 até y, de quem que está lá? U2. U2 de y. Estou integrando termo a termo, né, em y. Mas, se eu integrar um termo que já é uma derivada aqui, vai dar isso aqui, né? Vai dar VU. VU no limite superior da integral, menos VU embaixo. Então aqui nós vamos ter mais V vezes U em Y grande, menos V vezes U em 0. V vezes U em 0. Está integrado lá o segundo termo. Menos 1 sobre ρ dp infinito dx, a integral de dy, que é y grande. Vejam, por que simplesmente, que na realidade essa integral é assim, né? É a integral do dp infinito dx, dy. Essa é a integral que nós estamos fazendo, resultou aquilo. Mas está óbvio isso, né? Porque nós estamos aqui lidando, né, com um P infinito que não varia com Y, né? P infinito, ele poderá variar com X. Daí isso aqui, tudo lá para fora, integra dy da Y grande. Né? Então, e integração desse outro termo aqui, temos dois termos aí, né? Mais ni delta u delta y em y grande menos ni delta u delta y em 0. Veja que na hora que eu propor um perfil, eu já vou ter essa derivada, porque eu propus o perfil, né? Já vou ter essa derivada.
Vamos integrar a da temperatura. Dá tudo igual, né? d sobre dx, da integral de 0 até y grande, de u vezes t dy, né? Menos, de novo vou integrar um termo que já está em y aqui, vai dar vt em y grande menos vt em 0. Em 0. E vamos ficar lá com o outro lado de novo. Duas derivadas. dt dy em y grande menos alfa dt dy em 0. Está integrada. As duas equações estão integrando. Temos que integrar também a equação da conservação da massa. Mas ela vai nos ser útil aonde? E aqui tem uma perguntinha interessante para a gente discutir. V em y grande, que valor tem isso? V em y grande é a hora que o u já está virando o infinito. Seria 0? Seria 0, mas não é 0. Não é 0 porque é fácil. Hã? Essa é 0. V na parede é 0. Isso aqui é 0. Isso é 0. Du dy lá longe, isso também é 0. É a derivada do u, é 0. Agora o v em y não é 0, é fácil de ver isso. Imaginem que eu esteja bem perto da borda de ataque e o perfil de velocidade seja uma coisa assim, ó. Quase todo o infinito, ele muda lá embaixo. Se eu tiver agora aqui, difusividade e quantidade de movimento, esse perfil mudou. E mudou como? Vou desenhá-lo novamente. Ele agora é o infinito, mas ele é mais curvado aqui. Porque a difusão de quantidade de movimento, porque aqui está a camada limite. Certo? Aonde que passa a maior quantidade de massa? Aqui, né? Se você integrar U aqui, está uma certa massa passando. Aqui está passando menos massa. Não saiu pela parede. Para onde ela foi? Para cá. Quer dizer, esse V em Y, ele não é 0. E ele tem que ser tirado da equação da conservação da massa. A equação da conservação da massa, que é a equação que nós não integramos ainda. Que eu já vou integrar aqui. Vou já fazer pertinho aqui. Né? Se você pegar du dx mais dv dy igual a 0 e integrar, vai ser a integral de 0 até, né? D sobre dx, da integral de 0 até y, du dy, mais, aqui está o y, se eu for integrar vai dar o v em y grande menos o v em 0, igual a 0, certo? Esse é o vy, esse é 0, que é o v na parede, mas esse vy está determinado agora. Vy é menos d sobre dx, a integral de 0 até y de u dy. E é esse vy que vai ser, jogado aqui e também aqui. E também aqui. É isso que só estava faltando. Achar quem era o vy para jogar ali. Quem é u em y grande? O infinito. Quem é t em y grande? T infinito. E o v em y grande,
conservação da massa que nos dá, né? Então, as nossas equações ficam assim, só fazendo as substituições agora, né? É só pegar esse V e jogar nessas equações que nós integramos aqui e vamos ter as seguintes equações. Vamos ter as seguintes equações. D sobre dx da integral de 0 até y de u infinito menos u dy que é igual a 1 sobre ρ, agora eu troquei o sinal aqui, dp infinito dx vezes y grande mais ni delta 2u delta y em zero. É fácil de ver porque que deu u infinito menos u, né? Porque na hora que você pegar esse vy aqui, esse vy quem que é? É d sobre dx de u. Como está multiplicado por u em y, que é u infinito, vai ficar u vezes u infinito. Nesse primeiro termo, eu tenho u vezes u. E nesse segundo termo, eu tenho u vezes u infinito. E a mesma coisa, d sobre dx, é só juntar os termos, né? E você tem então aqui essa equação integral aqui. Agora, o que tem que fazer agora é propor um u. Propor um u, tá? Mas a integração, vamos fazer isso logo mais. A integração, a substituição do Vy aqui, que é a mesma coisa lá, né? Para a equação da energia, vai resultar o seguinte: d sobre dx da integral de 0 até y grande de t infinito menos t, mesma explicação, o t em y grande é t infinito menos t vezes u dy, que é igual a alfa dt dy em zero, né? Em zero. No Bejan, essas equações estão integradas, considerando que talvez que o t infinito possa variar com x e que o u infinito possa variar com x. Eu já deixei esses termos fora, porque depois a aplicação, que logo vai na página seguinte do livro, já faz esse u infinito não variável com x e o t infinito não variável com x, né? Agora é um procedimento de proposição do perfil. Mas antes disso, eu estou vendo aqui, antes disso eu vou fazer um balanço aqui, para a gente praticar aquilo que nós vimos na revisão das equações de conservação. Eu posso obter essas equações que a gente obteve aí através de um balanço de quantidade de movimento, para obter Navier-Stokes, de energia, né? Eu vou fazer só aqui o de Navier-Stokes. Então eu tenho aqui a nossa placa, a nossa camada limite, um volume de controle aqui, numa posição x e aqui uma posição x mais dx, e essa altura aqui é a altura y. Altura y. Deixa eu melhorar esse meu desenho aqui para poder ter espaço aqui, porque eu quero escrever aqui. Vou fazer essas dimensões aqui mais longe aqui está y, isso aqui é dx, aqui está a nossa camada limite. Vamos fazer um balanço de quantidade de movimento desse volume de controle. E aí nós vamos relembrar os nossos slides, lá da primeira aula, acho, ou a segunda, que diz o seguinte, que a quantidade de movimento na unidade de tempo que entra, menos a quantidade de movimento na unidade de tempo que sai, mais o somatório das forças
é igual à variação no tempo da quantidade de movimento no volume de controle. Gravaram isso? Isso é que entra menos o que sai, mais somatório das forças é a variação da quantidade de movimento do volume de controle na área de tempo. Nós vamos considerar aqui o regime permanente. Então isso aqui é zero. Zero, porque isso é RP, regime permanente. E isso é um jeito bastante interessante de deduzir, porque realmente mostra aquele balanço que nós chegamos lá, como é fácil de aplicar aqui. Agora, eu tenho uma quantidade de movimento que entra aqui, tem uma quantidade de movimento que sai, tem uma quantidade de movimento que sai aqui, tem uma tensão cisalhante, um tal, tem um tal aqui, tem uma pressão e tem uma pressão lá. Então, aplicando aquilo que nós falamos, que a gente tem que fazer, que balanço nós estamos fazendo de quê? Da componente X de quantidade de movimento. Então é U. Então a gente tem que quantificar, tem que mensurar M.U nas fronteiras. Então aqui eu tenho um M.U em X, aqui sai um M.U em X mais dx. Aqui eu tenho um P em X, aqui eu tenho um P em X mais dx, e aqui é que não vem a confusão, e é isso que ajuda aquela maneira que a gente viu, porque agora eu sei que isso aqui é um M.U também, só que lá em Y grande, e daí eu vou usar, é um VY que vai entrar para calcular o M ponto. Agora é só fazer esse balanço, né? É só fazer esse balanço. É só fazer esse balanço. O que entra, M.U em X, menos o que sai, M.U em X mais dx, menos o que sai lá em cima, M.U em Y grande, que entra, menos o que sai. Entrou, saiu, saiu. Mais o somatório das forças, menos tal vezes dx, a área, dx a área, é uma força, tem que somar as forças aí. Mais o P em X, menos o P em X mais dx. Se não esquecemos nada, isso é igual a zero. Isso é igual a zero. Né? Agora, quem é esse M ponto aqui no balanço, na questão integral? Esse M ponto em X, esse M ponto é a vazão para dentro desse volume de controle, é a integral de 0 até Y de ρU. Tá? E aí, como eu tenho U aqui, vai dar a integral de 0 até Y de ρU. E vai aquele termo lá da equação. Vamos estender um pouco mais essa equação. M.U em X menos... Quem que é o M.U em X mais dx? É só aplicar Taylor, né? É o M.U em X mais a variação que eu tenho com X de M.U vezes dx. Isso é o M.U em X mais dx, né? Você está cansado de saber, né? Menos o M.U em Y grande, menos o tal dx, e agora o P, aqui de novo, o P em X mais dx, então eu tenho mais o P
em x mais o P em x mais dx, que é o P em x mais, menos aqui, menos, mais a variação que eu tiver com x do P dx. Isso é igual a zero. Olha que isso aqui vai embora, isso aqui vai embora, esse P dx vai embora, E o que nós ficamos aqui? Com d sobre dx de m ponto u dx. Quem é m ponto u? É a integral de ρu. Então ficou d sobre dx de ρu. Integral, né? Em y, né? A integral tem que integrar em y. Porque esse dx aqui, ele vai cair fora. Tem um dx aqui, tem um dx aqui, né? E tem aqui um dx também. Porque o vy, quem que é esse m ponto aqui, ó? Quem é esse m ponto? É o vy vezes dx vezes ρ. Certo? É o que sai lá. É o vy vezes a dimensão que ele sai, dx, vezes ρ para dar massa, m ponto. Então nós vamos, né? Agora é só substituir essas coisas todas aqui e a gente obtém a mesma equação que a gente integrou. Eu vou pedir isso aqui até para vocês, depois pedir para vocês fazerem isso no exercício. Sair daqui e chegar na mesma coisa que nós fizemos lá na integração, né? Só que aqui está bem físico, né? Está bem colocado aí esse balanço, né? Agora, na hora de propor esse perfil, o que é feito? Eu vou apagar por aqui, ou talvez não fosse aqui que devia apagar, mas tudo bem. Nós falamos que o nosso perfil tinha que ser normalizado, né? Então se define um eta, define-se eta que é igual a y sobre delta. Y sobre delta. Talvez eu devesse colocar um títulozinho aqui, proposição do perfil. É para propor o perfil que vai ser jogado dentro das equações, né? Dentro das equações de... Claro, apaguei a equação que não era para apagar. E você, então, propor um perfil, por exemplo, u sobre u infinito, que é um m de n. Eu botei eta aqui, não, n, desculpe, pessoal, corrijam. N, y sobre delta, é um m de n. Eu não gosto muito dessa, isso é um polinômio, é uma f de n. Eu não gosto muito dessa nomenclatura porque m e n para a gente trabalha sempre como inteiros, né? Então a gente olha m de n e não reconhece que isso é um f, é uma f de n, é como se fosse uma f de x. Esse é o perfil, esse é o perfil, a proposição é um m, uma f de y sobre delta. O m é um polinômio, é uma função, é aquilo que você vai propor, ou é linear, ou é cúbica, ou é parabólica e assim por diante, né? É isso que é o m. E aí, claro que nós não vamos fazer isso porque isso dá um certo trabalho, mas você tem agora que o u é um u infinito vezes um m de n. Isso aqui é proposto. Esse m de n aqui é proposto. Agora você joga esse u lá para dentro das integrais. Eu pulei aqui uma equaçãozinha que eu vou botar aqui no meio, ó. Definindo um n que é y sobre delta, você, da equação tua
fica isso aqui, ó. Deixa eu desligar. Delta dx da integral de 0 até 1, já explico, de m 1 menos m de n é igual a ni sobre o infinito multiplicado por dm dn em zero. Deixa eu ver se eu consigo identificar essa equação um pouco melhor aqui. Vocês vejam que a nossa integral era de 0 a y grande, né? Y grande é lá na altura do nosso delta. Então, na realidade, o que a gente normalizou aí, em vez de fazer a integral de 0 a y grande, faz a integral de 0 a 1. Porque quando estiver lá em cima, o y é o delta. Então, o meu n é 1, está lá em cima, né? Quer dizer, então eu vou fazer a integração de 0 a 1. Houve simplesmente uma mudança de variáveis. Só que, quando você já jogou aqui para dentro esse perfil, a equação ficou para delta. E agora você propõe o perfil aqui dentro, integra e resolve o problema. E o problema está resolvido. Claro que agora ninguém vai fazer isso aqui no quadro, né? Porque é fácil de fazer, mas tem que trabalhar um pouquinho nas integrais. No livro lá do Bejan está pronto já, que diz que o seguinte, que ele acha um coeficiente A1, que é, eu vou só escrever aqui para poder fazer alguns comentários, 2 dm dn, a integral de 0 a 1, dm 1 menos m dn. Isso aqui na meio. Isso na meio. E um outro coeficiente A2, que ele é 2 dm dn em zero, né? Quando digo em zero, em n igual a zero, né? A integral de 0 até 1 de m 1 menos m dn na meio. Onde é que entram esses coeficientes aqui? O delta sobre x é A1 Reynolds x na menos meia. E o CFX é igual a A2 Reynolds x na menos meia. Ou seja, aquilo que era da ordem de, apareceu o coeficiente A1. Da ordem de, apareceu o coeficiente A2. Isso aqui é uma brincadeirinha para programar, para calcular, né? Você propõe quem é o teu m, e joga aí dentro, integra isso, né? Se você botar um MDN, um perfil mais complexo, um M mais complexo, né? Mas não tem o que ser mais complexo na camada limite, né? O pior que você pode fazer é linear. Depois você pode fazer uma parábola, fazer uma cúbica, fazer um senoide. Jogar aí dentro, integra rapidinho, tem o A1, tem o A2, você vai saber esse coeficiente aqui. Esse coeficiente, o exato dele, nós vamos ver na solução exata da camada limite, esse A1 é 4,92. É 4,92. Eu vou passar uma transparênciazinha ali para a gente ver isso depois, né? Vamos só comentar sobre a temperatura. Apenas eu quero deixar bem claro aqui, né? Vou apagar isso aqui que você já tem. E, por exemplo, se o M linear significa o seguinte: o M igual ao N,
O M é igual ao N. Então, o U sobre o infinito é igual a Y sobre delta. Isso aqui é M, isso aqui é N. Né? Fica M e N, né? Em algum lugar eu já tinha colocado o M, né? U sobre o infinito é um M de N. Então, U sobre o infinito é o M, né? E se eu fizer assim, U sobre o infinito igual a Y sobre delta, o que eu fiz aqui? Linear, né? Esse problema aqui é o seguinte, eu disse que aqui na camada limite onde tem espessura delta, eu estou dizendo que o perfil de velocidades é assim. Aquele que nós falamos primeiro. Se o Y for delta, U é o infinito. Se o Y for zero, U é zero. Parede. Esse é o perfil mais pobre possível, né? Por exemplo, tem um perfil que é interessante, que o M, que o U sobre o infinito é 1/2 de Y sobre delta menos deixa eu troquei aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu acho que agora 3/2 de Y sobre delta. 3/2. 3/2 de Y sobre delta menos 1/2 de Y sobre delta ao cubo. U sobre o infinito é isso. Ou seja, é 3/2 de N menos 1/2 de N ao cubo. O M, nesse caso, é 3/2 de N menos 1/2 de N3. Esse é o perfil. Pega esse perfil de M, joga aqui dentro, integra, deriva de M com N, né? Que você conhece, M com N. Se você pegar esse aqui, ó, e derivar em relação a Y, é constante aqui, né? Desaparece o Y na derivada, né? É a tensão aqui, né? Esse aqui já é um perfil que ele é do tipo assim. É do tipo muito bom, perfil parecido com o resultado da solução exata. Então, propor perfis. Quer dizer, o que foi feito? Você diz o seguinte, eu conheço a solução do perfil, conheço a solução do problema. Eu só não sei, na posição da placa, onde que o infinito acontece. O infinito acontece no delta. Essa é a minha incógnita. Aí, a equaçãozinha que determina é essa. Né? A integração dessa equação aqui é que dá o A1 e o A2, né? Claro. Né? Resolver essa equação. Vê que isso aqui é uma equação diferencial ordinária, tem uma derivada só, tem que integrar isso aqui para obter o delta, claro. E a condição de contorno para o delta, em x igual a zero, delta é zero. É a única condição de contorno que eu preciso aqui, certo? Porque eu tenho uma derivada só, primeira, que está aqui. Né? É a única coisa que eu preciso. Exatamente a mesma coisa é feita para a temperatura. Exatamente a mesma coisa. Para a temperatura, você tem que propor uma variável para a temperatura que seja 0 na parede e 1 lá fora, no infinito. Então, para a camada limite térmica, o processo é idêntico. O processo é idêntico. É idêntico.
É idêntico. Você vai propor o seguinte perfil. Para uma temperatura T0 na parede constante, T0 menos T, sobre T0 menos T infinito. Isso é agora um M de P. A nossa variável P agora é Y sobre delta térmico. O M continua sendo uma função, né? O P agora é Y sobre delta térmico. É? E também define-se um delta, que é delta T sobre delta. Veja o seguinte, ó. Agora, o que aqui na camada limite das equações de energia, na camada limite térmica, nós temos que achar? Temos que achar o delta T, né? Quer dizer, naquela expressãozinha ali achamos o delta, porque era a equação da quantidade de movimento. Agora a energia, vamos achar o delta T. Mas o delta aparece no delta T, né? Porque a velocidade aparece na equação da energia. Mas o delta a gente já sabe. Então, por exemplo, isso aqui já é conhecido. Porque você já resolveu o problema da camada limite hidrodinâmica. Então isso aqui é já conhecido. Isso aqui, essa definição desse delta aqui, que é essa relação, apenas é para facilitar aqui o problema. E a nossa incógnita agora, que na hora que você vai propor as equações aqui, eu já apaguei, né, a equação, mas eu tenho U vezes T, D sobre dx, a integral, de 0 até y grande, para começar aqui, né, du vezes T, dy, U vezes T. Quando eu proponho uma T, já fica multiplicado por uma U, que leva ao delta com ela, junto com ela, né? Então, dentro dessa equação da energia vai aparecer delta e delta T. Delta hidrodinâmico e delta térmico. E você junta essas duas e faz um parâmetro delta só, para aparecer só essa variável. Porque essa aqui você já conhece. Ela vai entrar ali, claro, mas você já conhece. Então, na hora que você vai na equação da energia, substitui o teu M de P, o U já está conhecido. O U já está conhecido e é função do delta, porque o teu M de N envolvia delta. O teu M de N envolvia delta. Esse é o M de N, envolvia delta. E aí vai envolver delta e delta T. E daí você reúne isso na variável, nesse delta maiúsculo aqui, né? E aí, obviamente, jogando para dentro daquela expressão, etc., sai uma expressão do tipo Prandtl é igual a 2 dm dp em 0 a 1 vezes delta. O A1 você já sabe. O A1 é um pedaço da integral que envolvia a quantidade de movimento, que multiplica a integral de 0 até 1 dm de P delta, y sobre delta t, vezes delta, P delta, que multiplica 1 menos m de P dp, porque a integral agora é em P, né? Antes era em N, na menos 1. Então, essa equação é uma equação que está implícito aí, né? Uma equação implícita, ó. Você tem Prandtl e tem delta aqui, né? Integra lá, tem delta. Quer dizer, e o Prandtl vai dar esse delta, que é função de um Prandtl. E é a relação das camadas. Então, a solução está pronta, né? E aqui tem, no livro tem essa solução aqui, e da temperatura tem esse detalhe, se o delta é maior que o delta T, essa solução aqui é para Prandtl maior do que 1. Prandtl maior do que 1. Prandtl maior que 1.
né? Lá no livro tem o exemplo que para M igual a P, o linear, que seria então T0 menos T sobre T0 menos T infinito igual a Y sobre delta T. Quer dizer, quando o Y é delta T, isso aqui é 1, isso aqui é 1 e T é T infinito. Quando o Y é 0, isso é 0 e T é T0. Então satisfaz a condição. Para esse perfil, o delta T sobre delta, que é o delta maiúsculo aqui, é da ordem de Prandtl a menos 1/3. Quer dizer, corroborando aí toda a análise da ordem de grandeza dos termos, né? Quer dizer, o livro contém mais uma série de correlações, uma expressão dessa para outros valores de Prandtl, né? Algumas correlações que eu peço que vocês deem uma lida, né? O que a gente tem que entender é esse mecanismo. Eu jamais iria exigir que vocês pegassem tudo isso aí, integrassem e tal, de repente numa prova, isso é absurdo. Isso pode ter no exercício, né? Mas tem que se entender o mecanismo. Qual é o mecanismo da solução aproximada? Vou resumi-lo. Eu admito que conheço o perfil de velocidades ou de temperatura. Né? Quando for resolver as duas camadas, tem que admitir um e o outro também. Admito esses perfis, não precisam ser os mesmos. Né? Não precisam ser uma cúbica nos dois, um linear nos dois. Né? Cada perfil com o seu... Cada problema, cada quantidade de movimento, de energia, pode escolher um perfil diferente. Proposto esse perfil, tem que jogar dentro das equações que nós integramos. O que a gente fez quando a gente integrou? Desapareceu a variável y, né? É isso que acontece quando a gente integra. Porque você já está dando a solução. Né? Ficou só a função de y, ficou só a função do delta, né? Porque quando a gente propõe y sobre delta, mas esse é o nosso n, que é o que está escalado aí com a espessura da camada limite em cada posição. Propõe esse perfil e joga nas equações que a gente integrou na direção que você diz que agora conhece as coisas. Sobrou a direção x para determinar o delta. Acha o delta, né? Acha o delta, você agora vem de volta e acha os perfis de U e de temperatura em cada posição Y, né? Porque, por exemplo, aquele que estava proposto aqui de T0 menos T sobre T0 menos T infinito, né? Que era igual a 3 meios de y sobre delta t menos 1 meio de y sobre delta t ao cubo. Na hora que eu estou sabendo em cada posição x quem é o delta t, porque eu resolvi, eu conheço o delta t agora, resolvi o problema e conheço o delta t. Agora, nessa posição, com esse ΔT, eu venho aqui. E aí eu fico determinando, eu pego um certo y aqui, y sobre ΔT, daí eu conheço, tiro a t para esse ponto. Vou nesse ponto, conheço, o ΔT é o mesmo, só varia o y aqui dentro, né? Só fico variando o y aqui dentro. E vou tirando quem? T0 eu conheço, T infinito tem, eu tiro t. Para aquela posição x. Quando eu mudar de posição x, mudou o ΔT. Mudou o ΔT. Esse novo ΔT eu vou colocar aqui. E faço o mesmo trabalho. Com aquele ΔT fixo lá naquela expressão,
eu vou variando Y. E acho o perfil de temperatura com Y, né? Com isso, cada vez que se fizer isso para cada posição, o que se determinou? T com X e com Y também. Ficou entendido isso, né? Quer dizer, propôs isso, achou a solução, tem ΔT, volta aqui e determina as temperaturas. Mesma coisa para o U sobre o infinito, idêntico. Né? Então, eu só peço que vocês leiam, né? Esse capítulo, esse restinho desse capítulo, para olhar outras expressões, etc. Né? Eu vou passar um slidezinho aqui para vocês, para mostrar essa ordem de grandeza, o coeficiente A1, né? Quais perfis tem o A1 perto da camada, perto da solução exata ou não, né? Talvez eu passe isso aqui depois, vamos ver. Vou tentar ser rápido aqui. E tem uma tabelinha, essa tabelinha também tem lá no livro do Bejan, copiado de lá, claro. Forma do perfil M igual a N, linear. Delta sobre X, rei no X na meia. Veja que eu joguei para o lado de lá, ficou rei no X na meia. Coeficiente, o A1, 3,46. Forma do perfil N sobre 2 vezes 3 menos N2 é exatamente esse aqui, ó. É só pegar um N, aqui tem Y sobre delta, que põe um dos N's lá para fora e joga, né? Fica um N2 aqui. 4,64. Pô, melhorou muito. Porque a solução exata é 4,92. 4,92 a solução exata. M igual a seno de Nπ sobre 2. Uma senoide. Deixa eu ler e coloca uma senoide. Dá 4,8. O senoide é interessante. Tá? Como eu digo, né, quem tem tempo, quisesse brincar aí com essas equações, é pegar o A1 e o A2 ali, um instantinho, programar e ficar brincando com perfis. Né? Botar uma cúbica, botar uma potência 4, etc. Né? E até achar valores e olhar, né? Realmente, digamos assim, explorar o problema. Sempre ao propor o perfil, é óbvio, né? O perfil tem que satisfazer as condições de contorno embaixo e em cima, né? Claro. Deixa eu... Esqueci de fazer um never aqui. Então, o A2, esse é o A2, o CFX, 0,577 no linear, 0,646, 0,654, 0,664. Olha, para engenharia, só o que não presta é esse aqui de cima, digamos assim, para fazer algum cálculo, né? Porque é muito difícil, né, na engenharia, você ter coisas exatas, né? Todas as correlações que estão disponíveis nos manuais, aí você tem 15, 20% de erro em cima dessas correlações, né? Não existe esse projeto que todos os coeficientes, tudo é exato, não existe isso, né? É tudo na base de correlações, sejam correlações obtidas com a ajuda de experimento e numérico, mas são correlações que têm sempre uma faixa de erro, né? Inclusive as correlações, quando o engenheiro vai buscar nas tabelas as correlações, se for uma correlação boa, ela já diz, isso aqui tem um erro de tanto por cento, para prantos variando de tanto a tanto, para reinos de tanto a tanto. Quer dizer, na hora de chegar uma correlação dessas para o engenheiro usar, ela já passou pelo crivo de muitas pessoas. Porque na ciência e na pesquisa, está cheio de professores, pesquisadores, resolvendo problemas, seja numericamente, seja experimentalmente, resolvendo problemas e publicando.
publica uma correlação de Nusselt, publica outra, para tal problema, para problema A, B, C, D. Você vai na literatura, está cheio, nos papers, né, de problemas resolvidos. Agora é o seguinte, você vai confiar? Realmente vai pegar uma correlação assim que saiu num paper, de repente está errada. Então, como é que funciona quando a correlação vai para um handbook, para algum lugar onde as pessoas podem acreditar? Uma editora, por exemplo, ou alguém que quer fazer ao menos um software e tal, para deixar disponíveis as correlações disponíveis, uma editora contrata, sei lá, 10, 15 professores, e todos eles fazem uma análise para aquele problema de todas as correlações que estão disponíveis na literatura. E aí ele chegou à conclusão que essa é boa, tal, essa tem tanto por cento de erro, essa aqui está completamente fora, essa aqui, então, te dão depois as faixas. Porque o que entra nos journals e nas publicações é as correlações que muitas pessoas obtêm. E, obviamente, né, não por má fé, mas pode ter erros, né? Pode não valer para certos números de prando, então se fazem todos esses testes. Pesquisadores, professores que se reúnem, né, analisam tudo isso e jogam isso, as equações que são confiáveis, que estão provadas, que as pessoas já usaram lá para o handbook, né? E isso tudo tem um erro, obviamente, na casa dos 15% e 20%. Então eu diria o seguinte, né, 0,664, 0,654, para você calcular um coeficiente de atrito, para fazer um projeto, está ótimo, né? Aqui está o Nusselt. O Nusselt é sempre alguma coisa, Reynolds na meio, Prandtl na 1/3, aqui como foi tudo para o outro lado, virou na menos meio, certo? Estou com o Nusselt multiplicando, porque o Nusselt é igual a um número, Reynolds e Prandtl, meio. Peguei isso aqui e joguei lá multiplicando pelo Nusselt, ficou com um sinal negativo no expoente. Então, a temperatura para Prandtl maior que 1 e o fluxo, que eu posso resolver também toda essa análise da integral aproximada, não precisa ser com o T0 prescrito, pode ser com o fluxo prescrito também, solução da camada limite, né? É um processo semelhante, onde eu conheço o fluxo agora, e a temperatura da placa vai sair do problema, vai ser alguma coisa que o problema vai me dar. Então está aqui, ó, 0,332, a solução. Para a temperatura, 0,453 aqui para fluxo, 0,337 comparado com 332, nossa, 0,331 comparado com 0,332, de novo, o ruim aqui é só o linear, porque realmente está fora demais, né? Linear comparado com parábola, cúbica, né? Senoide. Então veja que essa cúbica, n vezes n2, n3, essa cúbica, essa senoide, elas estão com resultados bons comparado com a solução exata da camada limite, tanto para a espessura da camada limite, quanto para o coeficiente de atrito e tanto para o número de Nusselt, para a temperatura prescrita ou para o fluxo prescrito, né? Então são fórmulas, né, que foram feitas aí no passado e que são ajudaram muito, né, e para resolver problemas, né? Então eu peço que vocês só deem uma olhadinha naquilo que eu já falei aí do capítulo.